Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do sexto ano. Tudo certo com vocês? Tanto para vocês que estão presencialmente, para os que estão de forma remota, gostaria de dar um grande abraço a vocês, certo? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Celso Lucas e eu sou professor de vocês de Ciências. Como de costume, antes de começar a aula, nós vamos ter uma breve revisão dos conteúdos trabalhados até aqui. Nós começamos a estudar matéria e energia. Eu falei para vocês que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e energia é tudo aquilo que não é matéria, certo? E vai estar relacionada com três coisas: trabalho, ação e movimento, certo? A matéria vai ter sua menor parte, que a menor parte da matéria é chamada de átomo, certo? A matéria também vai ter dois tipos de propriedades: as propriedades específicas e as propriedades gerais. As propriedades gerais vão diferenciar uma matéria da outra. Já a específica vai poder qualificar e quantificar o que é e o que não é matéria, certo? Quais propriedades gerais? Nós vamos ter corpo, massa, volume, extensão, inércia, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade, certo? A gente viu cada uma. Dentro das propriedades específicas, nós vamos ter cor, temperatura, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, dutividade, magnetismo, viscosidade e volatilidade. Depois, eu expliquei para vocês o que eram fenômenos. Os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Quem lembra? Fenômenos químicos estão relacionados à transformação, certo? Por exemplo, queimar um papel é um fenômeno químico. Já coisas relativas à parte física, palpável, são fenômenos físicos, como rasgar um papel. Depois, nós estudamos sobre substâncias e misturas. Nós vimos que substâncias significam a porção limitada da matéria, que vai ter características específicas. As substâncias puras são substâncias formadas por uma só molécula. Qual é a diferença quando eu tenho a junção de dois átomos em forma molécula ou dois átomos juntos, mas não formam uma substância? Para ser uma molécula, a substância vai ter que ter características iguais, certo? Vai ter que ter o mesmo ponto de fusão, que é a fusão, quando eu passo do estado sólido para o líquido. O mesmo ponto de ebulição, quando eu passo do estado líquido para o gasoso, e uma mesma densidade, que é a relação entre massa e volume, certo? Se essa molécula tiver todas essas características uniformes, ela vai ser considerada uma molécula, certo? Agora, se eu tiver dois átomos e apresentar características diferentes, eu vou ter dois átomos diferentes, certo? Quando eu tenho só uma molécula no local, eu vou ter uma substância pura. As substâncias puras podem ser subdivididas em substâncias simples e compostas. As substâncias simples são formadas por um só átomo, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, certo? Já as substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomo, como a água, que é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Nós vimos o conceito de mistura, que é quando eu tenho duas moléculas diferentes, unidas, e as misturas podem ser ou homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas é, por exemplo, água e sal, quando está tudo lá bem misturado, e você não vê a diferença entre um e outro. Já as misturas heterogêneas é, por exemplo, água e óleo, quando eu não consigo ver a diferença entre um e outro, certo? Nós vimos ainda os processos de separação de mistura. Quais são eles? Nós vimos os processos e a importância de se separar uma mistura. Eu falei para vocês o quê? Os tipos das separações de mistura. Nós falamos sobre filtração simples e a vácuo. Falamos sobre dissolução, decantação, sifonação, centrifugação, destilação, evaporação,
catação, peneiração, levigação, ventilação e imantação, certo? Depois nós falamos sobre o tratamento da água. Eu falei para vocês que a água vai ser tratada de duas formas. A água que chega na nossa casa são tratadas a partir das ETA, Estação de Tratamento de Água, e a água que sai da nossa casa, que são tratadas por ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, certo? As ETAs que vão tratar a água que chega na nossa casa possuem 5 etapas. Quais são elas? Coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação junto com cloração, certo? São as 5 etapas de tratamento da água. Depois nós falamos sobre materiais sintéticos. Eu falei para vocês que o material sintético vai ser tudo aquilo que apresenta a matéria, mas foi feito pelo homem. Por quê? A matéria pode ser em 2 tipos gerais. Natural, quando a natureza faz, ou sintética, quando o homem produz. Certo? E esses produtos, essa matéria sintética, é sinônimo para polímeros. Polímeros são poli de vários ímeros e partes. São moléculas com várias partes, certo? Que vão ser a união de moléculas menores, chamadas de monômeros, que juntas vão formar uma grande molécula chamada de polímero. Os polímeros ainda podem ser naturais ou sintéticos. Os polímeros naturais nós vamos ter a celulose, as proteínas, o látex e o amido. Já os polímeros sintéticos nós vamos ter, por exemplo, o isopor e o PVC e a garrafa PET. O nome dos polímeros é feito do nome poli mais o nome do monômero. Por exemplo, poli mais o monômero estireno, poliestireno, certo? Que é o nome para o isopor. Nós falamos um pouco sobre os medicamentos, sobre os fármacos, sobre como devemos usar e como funcionam os medicamentos em sociedade, certo? Que a gente não deve tomar nada sem a consulta de um médico. Sempre devemos tomar medicamentos com responsabilidade com o nosso corpo, certo? Depois nós falamos sobre alguns impactos ambientais, socioambientais do plástico. Eu falei para vocês que a poluição ela vai atingir várias atmosferas, a própria atmosfera, a água, o acúmulo de lixo e a área urbana. E nós vamos poder evitar esses impactos socioambientais a partir de 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. 5 R's que vão nortear nossas práticas ambientais, certo? E nós podemos ter, ao todo, 7 atitudes para evitar o impacto ambiental. Nós podemos economizar a água, evitar usar energia de forma exagerada, usar menos automóveis, comprar o necessário, utilizar produtos biodegradáveis e não jogar lixo nas ruas, certo? Depois, nós começamos a estudar sobre o planeta Terra, nós vimos os movimentos da Terra. Eu falei para vocês que Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver o planeta de cima, né, ver todo o globo. E eu falei para vocês também que existem 7 evidências que comprovam que a Terra tem um formato esférico, que na verdade o nome correto é geóide. Quais são essas evidências? A ocorrência do eclipse lunar e solar. Quais são as 3 principais evidências de que a Terra é esférica? Os eclipses lunares e solares, certo? A visualização de astros diferentes em diferentes períodos de tempo e de espaço e a variação dos formatos das sombras, certo? Depois nós vimos o que significa rotação e translação, certo? Rotação, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, que vai fazer com que se diferencie dia e noite. E translação é o movimento da Terra em torno do eixo do Sol, certo? Esse percurso que a Terra faz é chamado de órbita. Órbita vai ser o percurso de um astro sobre o outro, certo? Por exemplo, o percurso que a Terra faz
ao redor do Sol é chamado de órbita, certo? E tem 365 e 6 horas. 365 dias e 6 horas, certo? O que é solstício, que é o período mais quente do ano, e equinócio, que é quando dia e noite tem o mesmo tempo de duração, certo? Depois, nós estudamos sobre a estrutura da Terra. Nós vimos que o interior da Terra é formado por 6 camadas ao total, né? Na verdade 5, e uma é dividida em 2. Nós vamos ter núcleo interno e externo, manto inferior e superior, e crosta continental e oceânica, certo? A crosta terrestre vai ser a parte superficial da Terra, formada por rochas, certo? E a crosta oceânica vai ser localizada no fundo do mar. A crosta oceânica é formada por muito basalto e a crosta continental é formada por muito granito, certo? Essas crostas vão ser formadas pelas placas tectônicas, certo? Depois falamos sobre o manto, que vai ocupar 83% do volume do planeta. Depois falamos sobre o núcleo, que tem o núcleo interno é sólido e o núcleo externo é líquido, certo? E por último, nessa aula, eu falei para vocês a divisão das 4 esferas do planeta. Litosfera, que é a camada de solo, atmosfera, camada de ar, hidrosfera, camada de água, e biosfera, camada de vida. Certo? Depois nós começamos a estudar sobre minerais e rochas. Nós vimos o que é uma rocha, o que é um mineral, tipos de rocha, ciclo das rochas. Vimos um pouco sobre os fósseis, que são formados a partir das rochas sedimentares, e um pouco sobre recursos minerais, que vai ser tema também de uma aula específica, certo? Nós vimos que a litosfera, que é a camada de solo da Terra, vai ser formada por rocha. E a rocha é um conjunto de minerais. E os minerais são substâncias químicas sólidas que são produzidas a partir de processos que acontecem na Terra. Nós vamos ter o conceito de minério, que é um mineral com valor econômico, e as jazidas, que são depósitos naturais de minerais, certo? Nós vimos a classificação das rochas, que são divididas em 3 grupos: rochas magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas, certo? As rochas magmáticas ou ígneas são produzidas a partir do magma, como o granito, e existem subtipos das rochas magmáticas, que podem ser subdivididas em extrusivas, extrusivas de fora, quando a rocha é formada fora de um vulcão, ou intrusiva, quando a rocha é formada dentro de um vulcão. A rocha pode ser sedimentar, que é a deposição de camadas de areia uma sobre outra, que são formadas principalmente pelo vento e pela chuva, certo? E vai ser a rocha responsável pelo processo de criação dos fósseis. Depois nós vimos as rochas. E as rochas metamórficas são rochas de um tipo que são modificadas para se tornar de outro tipo, certo? Porque a palavra metamorfose é relativo à transformação, certo? E as questões que eu passei na aula passada foram definir o que é rocha, mineral, minério e jazida. Rocha vai ser um aglomerado de minerais. Mineral vai ser a formação de estruturas rígidas formadas a partir de processos da Terra. Minério vai ser todo o mineral com interesse econômico. E jazidas são locais com rica quantidade de minério, certo? E aqui, cito 3 exemplos de rochas magmáticas. Nós vamos ter o granito e diversos outros exemplos. Criar 5 perguntas, né? Página 88 e 92. E a atividade do mineral que eu passei para criar seu próprio mineral, vocês podem trocar, quem não estiver conseguindo imprimir, por um dado, certo? Você pode fazer um dado
Você bota aí no Google como fazer um dado. Aí vai estar lá a imagem e você vai imprimir essa foto, como fazer um dado, cortar, pintar e colar, certo? Igual um mineral, só que em vez de ser aqueles formatos diferentes, você pode fazer um dado também, certo? E agora nós vamos para a segunda parte da aula. Então, gente, agora na segunda parte da aula, nós vamos responder essas questões que ficaram faltando, certo? Questão 3, 4 e 5 aí da página 85, certo? É a página 85. Bom, nós temos aqui a terceira questão. O movimento de translação terrestre representa o ciclo que a Terra realiza ao redor do Sol, certo? Contudo, há uma pequena diferença entre o momento do ano em que o nosso planeta encontra-se mais próximo e o que ele se encontra mais distante da estrela regente do nosso sistema solar. A cada um desses momentos citados no texto, dá-se o nome de mais próximo e mais distante. Nós vamos ter o afélio e o periélio, certo? Quarta questão. A imagem mais distante da Terra, capturada por uma nave espacial, foi feita pelo sonda espacial New Horizons pelo recorde de Voyager 1, ao registrar imagens da região transneptuniana, cinturão de Kuiper. O planeta Terra, nesse imenso universo, apresenta uma série de movimentos. Assinala a alternativa correta acerca dos movimentos terrestres. Bom, a translação é o movimento que nosso planeta realiza em torno do eixo imaginário. Não, certo? Isso é sobre a rotação. Translação órbita ao redor do Sol. B. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Correto. Graças à translação, o Sol aparece de um lado leste e desaparece do outro. Não. Graças à rotação é que isso acontece. A principal consequência do movimento de translação é a sucessão de dias e das noites terrestres. Não. É graças à rotação, certo? Que tem diferença entre noite e dia. A principal consequência do movimento de rotação é a determinação das estações de ano: primavera, verão, outono e inverno. Rotação não. Quem é responsável por isso é a translação, certo? Então, letra B. E agora, a quinta questão. E última. O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização de três importantes camadas internas da Terra: a litosfera, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, estão corretas as afirmativas abaixo. O manto envolve o núcleo terrestre, ocupa a maior parte do volume do planeta e se comporta como um fluido que se move lentamente. Correto. A crosta oceânica, uma porção da litosfera, é composta fundamentalmente por rochas graníticas e não apresenta em suas camadas inferiores rochas basálticas. Falso, certo? Por quê? A crosta é dividida em crosta oceânica e continental, ou terrestre. Nós vamos ter a divisão em crosta oceânica e continental, certo? A parte continental, que é essa parte daqui da Terra que a gente pisa, ela vai ser rica em granito, certo? E já a parte oceânica, que é a parte da crosta que está no mar, vai ser rica
em basalto, certo? E a questão está dizendo o seguinte: a crosta oceânica, uma porção da litosfera, é composta fundamentalmente por rochas graníticas e não apresenta em suas camadas inferiores rochas basálticas. Essa aqui é a parte da mentira, certo? Porque a crosta oceânica é formada por rochas basálticas, certo? Terceira parte. Sob a litosfera, existe uma camada de rochas mais rígida, conhecida como atenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas. Verdade. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada, que produz um campo magnético do planeta, apresenta elevadas temperaturas. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada, que produz o campo magnético do planeta, apresenta elevadas temperaturas. Bom, o núcleo não é a única parte do planeta responsável por formar a camada magnética, certo? Então, ela é falsa. Existem outras camadas. A litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos designados de placas, chamadas de placas tectônicas. Essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam no manto verdadeiro, certo? Então é VF, VF, V. Letra B, certo? Essa foi as questões da página 85 que ficaram faltando. Agora, nós vamos para a página 95, certo? Então, gente, lembrando que eu estou sem máscara porque eu estou sozinho na sala, dando continuidade aqui ao conteúdo do sexto ano, nós vamos começar a responder a página 95, certo? Botem aí na página de vocês, página 95. Primeira questão. Por causa da variação da temperatura ao longo dos dias e das noites, os grãos minerais das rochas se fragmentam e se separam. Além disso, fatores diversos, como a água das chuvas, alteram a composição dos minerais, formando novos minerais. Essa definição constituiu alguns dos fenômenos naturais pelos quais as rochas sedimentares se formam na natureza. Porém, como se originam as rochas metamórficas e magmáticas no meio ambiente? As rochas metamórficas são originadas a partir das transformações sofridas e magmáticas a partir da solidificação da lava, certo? E tem origem a partir de um vulcão. Segunda questão. As rochas são classificadas como ígneas, metamórficas e sedimentares. De acordo com o que foi estudado nesse capítulo, qual a importância das rochas sedimentares para os estudos paleontológicos? Bom, as rochas sedimentares se formam a partir de grãos de minerais, que são sedimentos, que são trazidos de outras rochas e depositadas uns sobre os outros. Ao longo do tempo, esses sedimentos se unem, são cimentados entre si e originam inúmeras camadas. Essas camadas podem abrigar restos do corpo de seres vivos que foram soterrados. Esses vestígios do passado são chamados de fósseis, que representam peças fundamentais para a paleontologia, que é a ciência que vai estudar partes antigas, certo? Que vai estudar o passado da Terra e seu processo de evolução. Terceira pergunta. Aí o fim da página 95, certo? Organize as rochas listadas a seguir em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Bom, nas rochas magmáticas nós temos basalto, pedra pómez e granito. Nas rochas sedimentares nós temos arenito, carvão mineral e calcário. E nas rochas metamórficas nós temos mármore, ardósia e xisto. Aí na página 95 e 96 nós vamos ter o calcário é matéria-prima para a fabricação de produtos largamente utilizados na construção civil. Cite produtos à base de calcário e comente a importância deles. Bom, cimento e o cal. O cimento vai ser usado no concreto e na confecção de lajes e colunas, e o cal é usado na fabricação de tintas de parede e é componente de massa utilizado nas construções. Certo? Quinta e sexta questão.
O intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo caracterizado por atuar no meio de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. Qual é o tipo de rocha formado pela ação do intemperismo? As rochas sedimentares, certo? São as rochas formadas a partir do intemperismo. Se for um intemperismo muito acentuado, que provoca transformação da rocha, aí ela vai ser rocha metamórfica, certo? Sexta questão. Os fósseis são importantes pistas da evolução da vida no planeta Terra. Geralmente, em que tipo de rocha encontramos os fósseis e como eles são formados? Bom, as rochas sedimentares. Durante a formação dessas rochas, alguns fragmentos podem cobrir restos de animais e plantas, formando assim os fósseis, certo? Lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre os fósseis, certo? Sétima questão. A transformação de uma largata em crisálida, desta em borboleta, denomina-se metamorfose. No livro famoso de Kafka, A Metamorfose, o personagem principal transforma-se de maneira inquietante em um inseto. Metamorfose significa transformação, mudança de forma, sem que se perca a essência da matéria em transformação. Metamorfismo em geologia define o conjunto de processos pelos quais uma determinada rocha é transformada, através de reações que se processam no estado sólido em outra rocha, com características distintas daquela que ela apresenta antes da atuação da metamorfose. O processo de metamorfismo, acima descrito, responsável pela formação das rochas metamórficas, ocorre a partir de dois principais fatores condicionantes. Que fatores são esses? Bom, os fatores são temperatura e pressão do ambiente, certo? Então, gente, na aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.